alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre um fundo que é um pouquinho diferente. É um fundo que tem data para acabar. Eu estou falando do KNRE, o Kinea Real Estate Equity. Não confunda com KNRI, Kinea Renda Imobiliária. O KNRE, ele investiu o seu capital em imóveis que estavam sendo construídos. Ele é sócio desses empreendimentos. E ele tem uma data para acabar, que é o prazo que o gestor entende que é viável, que é confortável para que sejam vendidas as unidades e esse valor distribuído de volta para os cotistas. Por isso, ele tem data. Ele não tem o objetivo de fazer um reinvestimento do valor, de forma nenhuma. Ele recebe o valor das vendas e distribui essas vendas para os cotistas. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor lá na frente. Vamos dar uma olhada? Bom, para a gente acessar a página, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar o código ou até um pedacinho do nome também. Aqui a gente tem a página principal dele, onde a gente vê a data dele, é um fundo aí de 2011, então na verdade, quando a gente grava esse vídeo agora, comecinho de setembro de 2019, um fundo que já está batendo seus 8 anos de vida. Ele representa 0,59 no IFIX. É um fundozinho que tem seu tamanho, mas não é tão grande, inclusive porque ele vem encolhendo conforme ele está vendendo as unidades. A gente já explica isso. São 18 milhões de cotas, ele está no segmento de incorporação imobiliária. Tem como administradora a Intrag e como gestora a Kinea, duas empresas dentro do conglomerado do Itaú. Se a gente entra aqui em cotações, a gente pode ver aqui a história do fundo. Ele começou a R$10, foi o valor dele de IPO. Na verdade, ele foi para a bolsa só em 2013. E ele vem aos pouquinhos diminuindo esse valor, o que é normal num fundo que está acabando, que está se encerrando. Eu vou pular a parte de dividendos. Vamos ver valor patrimonial. Hoje, o valor patrimonial da cota pela última atualização, que foi a de julho, está em R$ 5,31 e o valor da cota 6,29. Então, ele está sendo negociado 18% acima do seu valor patrimonial. Valor patrimonial na ordem de 98 milhões e o valor de mercado na ordem de 116. Se a gente for puxar aqui o histórico dele, a gente vê que também o valor patrimonial vem caindo. E tem uma explicação para isso. Então a gente vê que ele tradicionalmente negocia com ágio, ele negocia acima do seu valor patrimonial. E isso já vem perdurando aí mais de um ano, que ele está negociando com um bom ágio. Isso precisa ser observado com bastante cautela. Quantidade de cotistas do fundo. Se a gente olhar, ele em 2017 tinha apenas 500 cotistas e hoje já passa dos 4.000 cotistas. Uma quantidade pequena se a gente compara hoje com outros fundos aí que batem 50.000 cotistas com razoável facilidade. Se a gente olhar a liquidez, claro, pelo pouco número de cotistas, é natural que a gente vá ter um volume financeiro menor. A gente está gravando isso no comecinho de setembro, então ainda não tem os dados de setembro, ainda não teve nenhum pregão quando a gente gravou isso aqui. Mas a gente tem os dados de agosto, onde ele negociou um total de 2 milhões, o que dá 94 mil por dia na média. Hoje, se a gente comparar, tem vários fundos que já batem 1 milhão ou até mais do que isso por dia. Esse aqui leva um mês para poder negociar isso, o que é normal pela pouca quantidade de cotistas. Se a gente puxar o histórico dele, a gente vê que antes disso era ainda pior, com meses tendo aqui 22 negócios no mês todo, ou seja, um negócio por dia, se a gente levar uma média de 20, 21 pregões por mês. E claro, assim como o mercado todo cresceu, a quantidade de cotistas cresceu também desse fundo e naturalmente a liquidez também já melhorou. A gente vê aqui vários meses acima de 2.000 negócios por mês. Tem fundo hoje que faz isso por dia, mas historicamente esse fundo melhorou a sua liquidez também. Agora a parte de distribuições é que a gente vai ter que estar mais atento um pouco. Por quê? Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê
alguns meses que não tem distribuição, na verdade, vários meses sem nenhuma distribuição, vários. A gente vê meses onde foi distribuído só rendimento, a gente vê essa barra horizontal em tom vinho, 100% é rendimento. Porém, a gente também vê algumas barras que são apenas de amortização e algumas barras mistas, onde parte do valor distribuído é rendimento e parte do valor distribuído é amortização. Mas afinal, o que é essa amortização? Vamos supor o seguinte: o fundo ele entrou de sócio num empreendimento e o valor que ele pagou foi, vamos supor, de R$300 mil por unidade. Só um valor de exemplo. E cada unidade dessa foi vendida por R$500 mil. O fundo investiu 300 e ele está recebendo R$500 mil por essa unidade. O que acontece ali? Os 200 mil, que é lucro, o fundo vai receber e distribuir para os cotistas como rendimentos. Da mesma forma como um fundo de renda vai distribuir como o aluguel, é um lucro, um valor que o fundo recebeu como lucro. Os 300 mil originais não é lucro. O fundo botou 300, recebeu 500, o lucro é só 200. Os 300 mil, o fundo poderia eventualmente usar para investir em outro empreendimento, como alguns outros fundos fazem? Poderia. Mas, por regulamento, o que ele faz, até porque ele tem data para acabar, é o quê? Recebe esse valor, os 500, 200 ele distribui como rendimento e 300 ele distribui como amortização. Então, quando a gente vê aquela amortização, aquela barrinha preta que aparece no gráfico, aquilo não é lucro, não é rendimento, não é ganho. É meramente uma devolução daquele capital que foi investido pelos cotistas. Então, é importante entender, na hora que vai se fazer um cálculo de dividend yield desse fundo ou qualquer outro tipo de estatística que vai envolver as distribuições, é muito importante ter cautela de entender que nem tudo que o fundo está distribuindo é dividendo. Parte daquilo ali é como amortização, tá? Muita gente em outros fundos que já acabaram tomaram decisões ruins porque entenderam que tudo que o fundo estava distribuindo era lucro, era rendimento. Um fundo que está encerrando as atividades, às vezes tem um patrimônio pequenininho e parece que está distribuindo proporcionalmente muito. E não é, ele está devolvendo até o ponto que ele vai devolver tudo e vai acabar, porque ele já não tem mais imóvel, ele recebeu todo o dinheiro, distribuiu todo o dinheiro e acabou. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso agora no relatório gerencial do fundo. Bom, aqui no relatório gerencial a gente vê que o pessoal da Quineia já faz um bom trabalho de deixar bem claro que o fundo vai acabar. O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e as distribuições realizadas são compostas por rendimento e devolução de capital, o que é chamado de amortização, e, portanto, não devem ser considerados para cálculo de yield e definição de preço para aquisição de cotas no mercado secundário. Aqui ele comenta que o fundo iria fazer uma assembleia para prorrogar o prazo de encerramento dele, que era de agosto de 2019 para agosto de 2021. Essa assembleia já aconteceu no momento que a gente grava esse vídeo e sim, foi aprovada. Então esse fundo tem agora um prazo de encerramento para 2021. Esse prazo já foi postergado algumas vezes porque as vendas não aconteceram no ritmo que tinha sido inicialmente planejado lá em 2011, 2012, quando esse fundo começou. Tá? A gente vê aqui, então, algumas informações, onde a gente vê a distribuição do capital. Como é que vem sendo distribuído isso? Aqui ele tem, então, um resumo de 2016. A gente vê, por exemplo, que em 2016 ele só pagou dividendos, ele só pagou lucro das vendas. E em 2017 ele já começa a pagar dividendos e amortização, ou seja, valor de principal. Aqui tem o valor por cota de cada um deles. Em 2018, mesma coisa. 2019 ele vem agora quebrando por mês para facilitar a leitura. Então, até junho a gente vê o quanto foi distribuído de principal e o quanto foi distribuído de dividendos, né, de lucro, de rendimentos. Tem mês onde não tem distribuição, como por exemplo, não haverá distribuição com base no fechamento de julho,
porque de repente as vendas não aconteceram, ou aconteceu uma venda muito pequena, melhor fazer um caixinha ali, no mês que vem paga 2 juntas, etc. E até julho, o fundo totalizou 62% de devolução do capital aportado pelos investidores. Então, aqui mostra claramente que o fundo vem quitando, vem pagando as amortizações até ele ser zerado. E aqui a gente tem um resumo dos empreendimentos. Alguns que ele entrou em 2012, outros em 2013, 2014, 2016 e uma observação aqui em 2017. Todos eles são empreendimentos residenciais, muita coisa em São Paulo, mas tem coisa, por exemplo, em Sergipe. E a gente vê alguns dos mais antigos, principalmente, já foram totalmente desinvestidos, ou seja, o fundo já recebeu todo o valor que lhe cabia naquela operação. O fundo, no total, ele já não tem mais nenhum risco de construção, todas as obras já estão feitas e 85% do total de unidades já foi vendido. Então, a gente vê esses aqui já foram encerrados. A gente vê aqui um de 2013 e um de 2014 também desinvestidos. A gente tem apenas um pouquinho aqui de uma operação comercial, mas o resto tudo é residencial de diversos segmentos. Alguns no perfil mais econômico, outros de média renda e outros de média e alta renda. Então, a gente consegue ver de cada um deles, por exemplo, esse aqui, Cidade Viva Residencial, qual é o VGV, ou seja, o valor total de vendas das unidades do empreendimento, o quanto o FII participa dentro dessa operação. Então, a gente vê alguns casos onde ele tem 50%, mas a gente vê alguns casos onde ele tem percentuais menores, como 7%, 17%, 18%, 20%. A gente vê a quantidade de unidades totais daquele empreendimento, certo? Quando eu fiz o exemplo de um único imóvel sendo liquidado, uma única unidade sendo vendida, na verdade o fundo ele tem 17%, em geral ele tem 17% de cada unidadezinha, não é que ele tem 17% do total. Não é que, são 600 unidades, 17% disso vai dar 80 e poucas unidades, 90 e poucas unidades, então são essas unidades do fundo. Não, ele tem 17% de cada um dos 592 empreendimentos. Vem aqui uma explicação rápida sobre o tamanho, né, da área, que tipo de apartamento é ou de unidade que é, o quanto já teve de obra concluída, hoje no caso 100%, e vendas, o quanto já vendeu desse empreendimento. A gente vê alguns que já estão basicamente todos vendidos, outros ainda com 70% e coisa do tipo. E só observação rápida sobre esse de 2017, unidade Sergos, na verdade, era uma operação onde o fundo realmente tinha só um percentual dos imóveis e por um desentendimento com o incorporador e com a estratégia de venda que estava sendo tomada, o fundo falou o seguinte, não, então em vez de eu ter X% de todos os empreendimentos, todas as unidades desse imóvel, não, faz o seguinte, me dá 42 imóveis e eu vou vender do jeito que eu quero. Então, aqui o fundo, ele recebeu isso como uma quitação. Então, ao invés dele ser sócio em todas as unidades do empreendimento, como ele discordava da operação que estava sendo tomada, ele falou, não, então me dá 42 unidades, a gente quita um com o outro, eu não sou mais seu sócio, esses 42 imóveis que estão prontos, eu vou vender do jeito que eu quero, com a estratégia que eu quero, no preço que eu quero. Então são as únicas operações onde o fundo não é sócio com ninguém. Ele era, mas ele liquidou e recebeu a sua parte, a sua cota não em dinheiro, mas em imóveis. Então, pessoal, gostaram de entender desse fundo que tem um formato um pouquinho diferente? Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente deixar um alerta, que eu não me canso de repetir. Cuidado com fundos que estão desinvestindo, que estão encerrando, porque às vezes o fundo está cotado a R$5, você vai olhar os últimos 12 meses, ele distribuiu R$50 e você acha que encontrou a mina de ouro. Já conheci casos onde pessoas tiveram prejuízos sérios por causa disso. Não observaram que desses R$50 que o fundo tinha distribuído nos últimos 12 meses, 48 era amortização e só 2 era lucro, ou o que seja. Mas o fundo ele está acabando, ele não tem uma visão de longuíssimo prazo. Ele vai vendendo as unidades e conforme ele for vendendo, ele vai encerrando.
o que você recebe de amortização você abate do seu preço de aquisição para fins de imposto de renda, até que o fundo vai simplesmente acabar. Tá bom, pessoal? Muita cautela com isso. Se você não está plenamente confortável, quer entender um pouquinho mais, entra na página do KNRE, lá no Clube FIA, debate com o pessoal que está acompanhando o Fundo Melhor para você definir se você realmente quer ser sócio ou não dessa empreitada. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!